Minha gente, começando com Nirvana Rock. Opa! E é isso aí, Quente. Gente, é aquela segunda-feira que a gente tanto espera. Porque hoje é a apresentação e análise do livro de um autor que, olha, teve um trabalho de excelência. Minha gente. Nós não estamos falando de qualquer coisa. A gente está falando deste livro aqui, apesar de estar espelhado, minha gente. Olha lá. O Amor em Meio ao Dissenso, romance de uma época de extremos. Minha gente, vocês precisam conhecer. Essa obra é do nosso querido escritor Nilton Carneiro Primo. Gente, que obra, né, Natasha? Exato. Olha, uma imensa imersão no universo literário, em questões políticas, análises importantíssimas que todos nós precisamos nos fazer. Né, Natasha? Sim. Diga lá. Reforçando que o Newton já esteve conosco, né, no finalzinho do ano passado, onde ele já deu ali um pouquinho do que nós iríamos encontrar aqui dentro, né, como que foi esse processo de construção, como que ele foi chegando aí, né, aí estruturando esse romance, que tem muito assunto aqui dentro, viu? Olha, muito pano pra manga, minha gente. Eu vou falar pra vocês. Eu tô aqui me coçando, porque tem tantos personagens interessantíssimos dentro dessa trama que a gente precisa apresentar pra vocês. E claro, a trama está maravilhosa. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer um brinde ao nosso querido autor. Mas antes, gente, tá sabendo de pessoas que curtem romances e que fazem a galera sair um pouquinho da zona de conforto, sair de dentro daquela caixinha e pensar um pouquinho? Mandem aqui, ó, estão vendo o aviãozinho? Mandem pra galera que vocês conhecem, que curtem romance, que leva a gente a pensar, a refletir. E posso dizer que nós temos dramas importantíssimos aqui. Gente, eu adoro um drama, Natasha. Mulher de Deus, eu acho que o drama é aquilo que deixa a coisa mais, sabe, mais apimentada, mais importante, mais tudo de bom, né? Exato. É isso. Vamos pro brinde, então? Bora pro brinde! Vamos lá, para que a gente possa começar, então. Isso aí, muitos leitores para o nosso querido autor Nilton Carneiro Primo. Exato. Então vamos lá. Simbora. Bom, minha gente, estamos aqui com o livro O Amor em Meio ao Dissenso e, como de praxe, as capas aí são muito bem analisadas pela nossa querida arquiteta Natasha Oliscops. Na verdade, assim, ela é uma capa que já... Primeiro que ela contextualiza uma parte de dentro do livro, né? E, por sinal, uma parte muito interessante, muito linda, né? Onde eles estão ali sentados, né? Tendo essa vista maravilhosa. Eles estão lá num parque ali de Brasília, né? Só que quando a gente olha para essa capa, para essa ilustração, na verdade, ela nos remete ao quê? A questão da história da arte, do impressionismo, onde os pintores iriam pro lado, saíram dos seus ateliês, né, e iam para registrar aquele momento único, rápido, das pinceladas rápidas, né? Então é uma capa que nos faz lembrar justamente uma pintura impressionista, né? Então eu tô falando de quê? De Monet, de Manet, né? Desses grandes pintores assim como Paul Cézanne, né? Então Pissarro, enfim, que saíram dos estúdios, dos seus ateliês e que, né, com suas tintas pincelavam ali, registravam aquela luz, aquele momento, e a capa então faz com que a gente se remeta a isso, né? Ela aparentemente pode parecer um pouco desfocada, mas não nesse sentido, né? A característica, se for em cima dessas características da pintura do impressionismo, ela é justamente isso, faz com que a gente tenha essa distância para poder contemplar o todo, tá bom? Exato. Gente, e esse azul, né? Sim, e o esse azul, minha amiga. Olha que é tudo. Gente, esse livro andou comigo essa semana aí em vários lugares. Foi pro consultório médico, foi pro trabalho, claro, o trabalho, foi pra sala de aula, porque os alunos viram. Ai, professora, o que você tá dando? Eu falei, literatura brasileira, minha gente.
Foi pra tudo que é canto. E eu tô orgulhosa, né? Olha, esse livro é muito bom. Eu tô orgulhosona lá, mostrando pra galera. Vale ressaltar que na nossa entrevista, o Newton falou que a capa foi feita por uma amiga dele que mora fora do Brasil, né? Que ela teve a oportunidade de conhecer a obra antes de publicar, e ela conseguiu de fato trazer aí um recorte, né, de dentro do livro muito interessante. Exato, minha gente. Olha só, vamos registrar a presença mais que ilustre do nosso querido escritor Newton Carneiro Primo. E ele tá dizendo que pode rolar em um sorteio de livro. E aí, minha gente? Quem quer sorteio de livro? Gente, é um livro robusto, tá? Sabe aqueles livros que a gente tem orgulho de ler? Não sei, eu não sei vocês. Chegar neles, eu venci. Mas eu não sei vocês, mas eu tenho... É verdade, eu tenho assim um tesãozinho, sabe? Uma coisa assim, cara pro livro grosso. Você pega o livro e você fala, meu Deus! Gente, que tudo. Sabe aquela coisa, Natasha? De dar um pá! Porque, de fato, o livro, desde a capa maravilhosa, das referências artísticas, é um livro totalmente voltado para diversas questões culturais. E a gente não está falando de poucas, não, estamos falando de muitas. O próprio autor faz citações de grandes nomes da literatura por intermédio das personagens. Gente, é uma história extremamente envolvente. E agora eu vou falar de um modo bem pessoal, Stephanie Quevedo. Não prosa versivinho, tá, gente? Stephanie Quevedo, agora aqui falando por ela mesma. Eu adoro histórias que trazem recortes da realidade humana, que trazem questões sociais e que trazem dramas em que vivenciamos dentro de nossas famílias. É um livro que eu tive, assim, um misto enorme de emoções. Inclusive, ontem eu tava chorando com ele. Eu também chorei. Não ontem, mas eu chorei, né? Mas em alguns momentos realmente faz com que a gente reflita, né, nesse conflito, principalmente por conta da construção dos personagens, o conflito interno que a gente acompanha de cada um dos personagens, né, que o Newton nos apresenta. Exato. Então essa luta que a gente já vai falar, né, em relação às crenças, às questões culturais, de como elas, a educação que tiveram, essa nova geração, né? Então isso foi muito legal. As grandes mudanças no cenário político, não só político, mas social, a partir do cenário pandêmico, que é isso que tem como registro fortíssimo, fortíssimo mesmo, minha gente. É tudo de bom e a gente vai mostrar pra vocês o porquê nós achamos tudo de bom. Vamos lá, fiquem aí, porque no final a gente vai ter sorteio, hein, Natasha? Sim, tem. Vamos avaliar que no final vai ter sorteio. Fiquem por aí, avisem a galera. Aquele livro maravilhoso que a gente tem aquele prazer imenso de tê-lo em nosso acervo. Olha isso, gente. Olha que livro incrível. Estamos falando de um livro que traz 508 páginas, tá? E que nos apresenta aí 67 capítulos mais o final. Então, 68 capítulos, tá? Que passam assim, ó. A gente acabou lendo ele numa pegada, né? Não quer dizer que a gente não vá voltar a ler ele, né? Eu já falei em outras vezes que eu costumo ler mais de uma vez. Mas é um livro que na verdade, ao meu ver, para que a gente possa absorver ele, talvez lendo 2 capítulos por dia, porque é rápida a leitura de cada capítulo e você pode fazer aquela reflexão durante o seu dia nos tópicos que foram abordados, né? Isso mesmo. Hashtag autores atenção. Por que autores atenção? Romance, como nós sabemos, né, uma narrativa mais extensa, é uma narrativa de grande continuação ali, robusta, com capítulos curtíssimos. Por que eu tô falando hashtag atenção autores? Porque essa pegada tem sido muito bem trabalhada pelos autores da atualidade, justamente, eu acredito... Sim. A Nutella querendo participar da live, eu acredito que seja no sentido de, apesar do imediatismo, de conseguir trazer mais leitores, porque quando os capítulos são curtos, o que a gente possibilita? Que a narrativa e que o romance ele seja lido de uma forma também bastante prazerosa, até para aqueles que não conseguem, né? Para aqueles que não conseguem aí engatilhar, talvez se assustem pelo tamanho da obra, para saberem o quanto é prazeroso
por essa relação, essa sensação que nós temos da brevidade de cada capítulo. Então tudo foi pensado justamente com essa intenção. Então, por isso, autores e autores queridos, pensemos nessa alternativa para que a gente possa despertar aí o interesse de novos leitores. Isso é muito importante. Bom, vamos falar a nota do autor? Vamos falar, a gente está folheando o livro, então vamos agora apresentar a nota do autor. Perfeito. Olha o Marcos perguntando se tem beijo na chuva. O Marcos quer saber muito. Tem beijo, Marcos, é isso que eu posso te dizer. O Marcos já tá assanhado ali, querendo saber o que vai rolar no negócio. Vamos lá, nota do autor. Esta é uma obra de ficção, embora sejam reais o cenário e o momento histórico em que ela se passa. Contar a presente história em meio ao atual dissenso político-ideológico que assola o país jamais constitui fator que animasse o autor a transmitir a seus leitores qualquer lição política ou ideológica, senão a desenvolver o enredo apresentando seus personagens, cada qual com suas crenças, questões internas e conflitos, além da sua própria forma de ver o mundo. Portanto, o que importa ao autor na presente obra é sobretudo a experiência humana, acho que é isso que mais me fascina, sob suas mais variadas formas e perspectivas. Gente, vocês estão animados para saber o que tem entre essas páginas? Acho que antes da gente falar, acabei me esquecendo. Estamos falando do querido Newton Carneiro Primo, que ele é inclusive lá de Belém. Exato. E aí, né, nasceu em 20 de março, a gente falando a idade do autor, 20 de março de 1979. Eu não sou de exatas, façam vocês as contas. Vamos lá. É juiz, vive em Belém do Pará, Brasil, e é casado com Roberta Gutierrez Carneiro. Perdoe-me se eu não pronunciei correto. Formado em Direito pela Universidade da Amazônia, foi aprovado no concurso público para analista do Ministério Público da União, cargo que ocupou até ser aprovado em primeiríssimo lugar no concurso público para juiz de direito do estado do Pará. Ai, que orgulho, né? Sim. Tendo atuado em diversas comarcas no interior do Pará. Atualmente ocupa o cargo de juiz da infância e juventude de Ananindeua, comarca que integra a região metropolitana de Belém. E vocês querem saber qual é o cenário desta grande obra? É Brasília, minha gente. Ai, a gente passeia por Brasília, né? Olha, isso que é mais gostoso. É uma delícia. E claro, sim, temos um grande passeio, um belíssimo passeio por Brasília. E além disso, já dando muito boa noite para quem tá chegando agora, vamos ter sorteio de livro. Este livro aqui maravilhoso, olha lá, gente, olha lá. E aí, o que ocorre, meu povo? Precisam vocês saberem. Já lemos ali a carta, a nota do autor. Temos que ler um pouquinho aqui das... Eu acho que dessas quatro, essa daqui é a que mais eu achei que tem a ver com o livro. Você acha livro que é o amor, sintetiza? Tá assim. Aí eu gosto de José Saramago, eu vou ler também de José Saramago, então vocês me perdoem aí. Mas eu vou ler a Natasha que falou sobre Buda. Aqui, na verdade, não é a Natasha, né, gente? É ele que citou aqui, antes mesmo de começar. Ele cita Buda, ele cita José Saramago, ele cita Thomas Sowell. Acho que é isso, perdoa a gente, viu? E Churchill. Bom, vamos ler a citação que a Natasha mais curtiu e que ela diz que sintetiza toda a história. Jamais em todo o mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. E esta é uma lei eterna. Isso é uma verdade. Fato, né, minha gente? Fatíssimo. Agora lê o seu aí. Vou ler o meu. O meu não, né? O que o autor citou, gente. O que é isso? José Saramago, gente. Talvez mais do que ser esteticamente sensíveis ou politicamente corretos, o que nós devemos mesmo ser é ativamente bons.
Gente, José Saramago é tudo nessa minha vida. José Saramago é José Saramago, gente. Quem não conhece a obra, o ensaio sobre a cegueira? José Saramago, né, minha gente? É tudo de bom. Vamos lá. Acho que vamos ler. Eles vão ficar com Não, esse aqui eles têm que ver invejinha, depois, né? tá? Vocês vão ter que buscar depois. Ou fiquem no sorteio aí também. Ai. Bom, deixa eu ver. Ele faz um glossário antes, tá? Bem interessantíssimo, com algumas siglas, né? PGR, PRR1, regional, LBV, TRF1, STF. Aquelas menções que muitas vezes a gente que não tem tanto a prática jurídica ou não está muito acostumado, né, com essas nomenclaturas, ele já vem esclarecendo para nós antes mesmo da obra começar. Exato. Que eu já achei muito bom. É o juridinês que eles falam, né, que é a língua deles, né? É isso aí. É isso aí. Gente, vamos lá. Como ela já disse, a Natasha, temos aí 67 capítulos mais um capítulo final. Excelentes capítulos, muito bem escritos, uma linguagem muito bem empregada. Nós não vemos ali, eu como professorinha, eu olho muito para esses detalhes muitas vezes e não tem repetição assim, muito próxima de palavras, sabe? Ele buscou ali a ideia de não repeti-las e tentar trazer um vocabulário, juridiquês, perfeito. Juridiquês. De trazer um vocabulário que não fosse assim exaustivo para quem faz a leitura. E ele faz isso de uma forma muito bem feita, ortografia, concordância. É claro que eu olho para essas coisas, né, gente? Desculpa, mas a professora Stephanie às vezes fala alto aqui. E eu gente, muito, assim, uma obra muito bem estruturada linguisticamente, ortograficamente. Por exemplo, eu tô vendo aqui, não tem canetada vermelha aqui dentro. Jamais ponho canetada vermelha. Vocês acham que eu faço isso, gente? Jamais. Imagina. Eu não, de forma alguma. Vamos falar um pouquinho da diagramação. A folha em si, o papel, ele não é nada cansativo. Ele lembra um pouquinho ali o fundo daquele papel. Você deve saber o nome desse papel, né, Natasha? Não sabe? É papel amarelo que a gente diz, né? Mas ele lembra muito aquele fundo, talvez, do papel reciclado. Ele lembra um pouquinho. É um pouquinho mais claro que ele, mas lembra, tá? Lembra bastante. A diagramação eu achei muito gostosa. Porque, olha só, vai parecer espelhado, meu povo, mas só pra vocês verem o tamanho da letra. É muito bem trabalhado. Foi escolhido, de fato, né, para que nós, enquanto leitores, tivéssemos aí uma forma bastante confortável visualmente para realizar essa leitura. Achei já muito bacana. Bom, cada capítulo ele é numerado, ele não apresenta títulos nos capítulos, certo? Sim. O que na verdade não interfere na organização dessa narrativa, de forma alguma. Bom, então vamos falar um pouquinho, vamos apresentar uns personagens? Vamos, a gente já falou do espaço, né? Já Se a gente falamos. for ver os elementos narrativos, então a gente, né, na verdade, se contextualiza em Brasília, tá? E de forma muito clara, muito objetiva, ele descreve ali por onde os personagens passam, né? Enquanto aos personagens, a gente tem aí dois núcleos que a gente pode dizer, né? O núcleo da Tatiana, que é a protagonista. O núcleo familiar da Tatiana. Dentro desse núcleo a gente tem a Tatiana com a filha Simone e o filho Lucas, e que está com a visita dos seus pais, né? Que é o Rogério. No período em que a pandemia estava aparentemente começando a cessar. Isso, exato. E aí dentro ainda desse núcleo tem aí o ex-marido no pé dela, né? O Rogério. Rogério. Né? O pai dela é o Rodrigo e a mãe é a Lúcia. Só que dentro desse núcleo tem uma personagem que se destaca muito, que é Sim. a Jandira. Sim, né? a Jandira é a secretária da casa, né? É a pessoa que... Primeiro, gente, Jandira cuidou de Tatiana. Tatiana é mãe, já mãe de 2 filhos, né? Casou e infelizmente aí teve a questão do divórcio. E Jandira cuidou dela, da Tatiana, enquanto a Tatiana era pequena, era criança. Então ela deixou
Eles vieram, na verdade, que a gente não pode esquecer de mencionar que eles vieram do Pará. A família toda é do Pará. Da Tatiana. Isso. Eles vieram do Pará. A Tatiana veio do Pará, né, pra Brasília. Assim como na época casada com o Rogério. Exato, né? assim como a Jandira cuidou de Tatiana enquanto criança, vem cuidar dos filhos da Tatiana. Jandira é uma mulher assim que ela se dedica a essa família, ela formou a família dela, casou-se, né? Conheceu o maridão lá em Brasília e tudo mais. Rodolfo. Mas ela tem um apreço muito acentuado, muito forte, um afeto muito admirável pela família. A família da Tatiana, exatamente, Natasha. E assim, é lindo de se ver, muitas vezes, ela na sua simplicidade traz tanta sabedoria, muitas vezes, diante das discussões e das problemáticas familiares que ocorrem. Então, assim, gente, Jandira, no nosso coração, eu sei que isso é fictícia, mas Jandira, você podia existir, né? Exato. Ai, a gente quase tem uma Jandira, né, Natasha? Exato. Vamos lá. Toca do Aventureiro Marcos tá perguntando qual personagem conquistou vocês. Calma que a gente tá terminando de apresentar. Exato. Aí eu vou falar sobre os personagens que conquistaram os nossos corações. No outro núcleo, a gente tem então David, que é o segundo protagonista, tá, né? O segundo... E que tem seus pais. Isso, o segundo protagonista, David, que, vamos lá, a Tatiana é promotora de justiça, tá? Ele também, ele é procurador, os dois Perdão, são promotora. Procuradores, ambos. Perdoe-me. E vai rolar, claro que o romance, ele vai rolar, a situação romântica vai rolar em torno deste casal, dessas duas pessoas, dessas duas almas que vão se conhecer e vão ali encontrar uma completude. E Tatiana é uma mulher muito guerreira. Acho que a gente apresentou mais ou menos cada um, falamos pelo menos os nomes. Vamos falar da perspectiva de cada um para vocês entenderem. Né? Até pro Marcos que tá perguntando qual personagem conquistou vocês. Eu acho que você vai até me achar estranha, Marcos, quando eu responder isso. Procuradores da República, tá aqui o primo. Ai, obrigada, primo Newton, tá aqui o nosso querido escritor pra ajudar a gente, né? Exato. Vamos lá. Bom, voltando então. Tatiana, então, uma mulher casada com Rogério. Tinha ali... Não já separada, né? Calma, deixa eu só explicar o que vem antes, né, amiga? Tudo bem. Porque isso vem nas entrelinhas, é aquele subtexto que nós imaginamos antes de começar a história em si. Então, o que é esse subtexto? É importantíssimo falar de subtextos. Exato. Que eles não são descritos, mas eles são perceptíveis diante da nossa leitura. Que ela não tinha ali um casamento muito vigoroso com o Rogério. Eles já estavam bastante... uma relação que esfriou-se bastante. Que distanciou-se muito, justamente por pontos de vista muito, mas muito distintos e até ideológicos, se assim a gente pode dizer, deste casal. Então ela já inicia a história se separando, e essa questão do subtexto a gente compreende, como eu disse, a partir daquilo que é contado, a partir daquele momento e das reações dela perante o ex-marido, daquilo que ocorre entre ambos. Eles têm 2 filhos. Eles têm, então, a Simone, uma personagem, inclusive, muito querida. Já tô me entregando, né? Eles têm a Simone. Simone é uma jovem que tá começando aí sua faculdade. Ela tá fazendo, se eu não me engano, Ciências políticas. Não, ciências sociais. Ciências sociais. Ela que poderia seguir a carreira familiar e ela é meio que do contra, assim. Eu suspeito até que a Simone seja meio aquariana, não sei. Ela é meio do contra nessa vibe e ela tem umas ideias muito fortes. E por ter umas ideias muito fortes, ela é um tanto quanto revolucionária. E, claro, por questões de maturidade também, né? Ela quer fazer a diferença no pano de fundo político do Brasil, porém, pela falta de maturidade, ela acaba indo um pouquinho mais para a questão extremista. Sabe, extremista, esse extremismo acaba aí sendo bastante apresentado para nós nessa perspectiva dela. Tirando essas questões, uma menina muito estudiosa, muito inteligente, sabe todos os termos de cor e salteado, politicamente corretos, traz as questões... E defende com segurança, né, com convicção, porque ela é uma menina que começou a ler muito cedo, muito inteligente,
né? E eu fiquei assim... Desde os 12 anos? Não, com 5 ela já começou, mas com os 12 ela já... Ela começou a se aprofundar nessas leituras um pouco mais complexas. Eu não conseguiria conversar com ela. Natália. Aí eu conseguiria conversar com a então Simone. tá, eu queria marcar um café com ela, inclusive. Eu já ia falar que ela não vai com nenhum artefato, mas isso eu não posso dar spoiler, vocês vão ficar sabendo depois. Bom, gente, então nós temos a Simone nesse cenário. Como vocês todos sabem, no período da pandemia, a gente tinha muitas divisões ali no Brasil. E principalmente, eu acho que ainda temos, né, essas divisões, mas naquele período ela estava muito mais agudizada, se assim eu posso dizer. Inclusive tem uma palavra do Primo Newton que eu tô aqui na minha cabeça, hein, Primo Newton? Tô aqui na minha cabeça, ventilar, situações ventiladas. Ele traz, gente, um vocabulário tão gostoso que eu quero usar todas as palavras que ele traz. É uma coisa assim, gostosa de ler e ouvir. Eu imagino muito a voz do autor, de quem escreve, lendo pra mim a obra quando eu tô lendo com os olhos, assim, né? Claro que se lê com os olhos, né? Mas eu digo não lê em voz alta. É a impressão que eu tenho, a voz do autor. Bom, voltando. Temos então a Simone nesse cenário. Ela é um pouquinho, assim... enérgica, né? Ela é enérgica. No sentido de que ela quer as coisas que aconteçam muito rápido e tem que existir um processo. Um pouco também é pela idade dela. Eu acho que a idade, né? De querer já exato, traz aquele imediatismo muito agudo. Eu falo por mim mesma, Natasha. Quando eu tinha essa idade, eu achava assim, que eu tinha que fazer tudo de uma vez só, que, né, aquele era o meu momento de viver. Então eu tinha que fazer as coisas, eu precisava fazer porque o tempo ele ia escorrer entre os meus dedos e eu não ia ter a oportunidade de fazer aquilo que eu queria fazer. Então eu acho que muito é também da juventude, da idade, da imaturidade, né, muitas vezes que Simone apresentava. Bom, temos Lucas, que é uma criança de 12 anos, agora sim que eu me rememorei a ideia dos 12 anos. Uma criança, um adolescente, né, pré-adolescente, 12 anos. Lucas é um menino bastante fechado, bastante retraído. Não é um menino que conversa muito, ele fica mais ali, naquele universo dele de leituras de histórias em quadrinhos, né, ou em jogos no computador, enfim, ali no quarto dele. A irmã também, ela gosta muito da leitura e fica bastante tempo isolada, mas não é naquele sentido de talvez não atrapalha ela socialmente. Ela consegue, sabe, conversar, defender suas perspectivas muito bem. Já o Lucas, ele prefere não defender nada, ele prefere ficar mais retraído mesmo. E eu acredito que também, dentro desse relacionamento do Rogério e da Tatiana, dos pais dessas crianças, eles esqueceram um bocado o Lucas. Eu sinto isso, Natasha. Eu sinto muitas vezes isso. É uma opinião bem própria, tá, gente? Que vocês só vão conseguir detectar ou poderão sentir algo diferente a partir da leitura de vocês. O que fica muito claro é que o pai sempre teve a preferência pela filha. Por ela seguir também as mesmas linhas de raciocínio, a mesma ideologia. Então o pai se identifica mais com ela e sempre, né, apostou, vamos dizer assim, nela. E deixou o pequenininho meio que de lado. Isso fica muito claro, né, dentro da história desse núcleo familiar ali. Que até a própria Simone, depois de um acontecimento mais pra frente, né, que vai ocorrer aí que ela passa também a dar maior atenção pro próprio irmão. Nós temos dentro desse seio familiar, então, só pra vocês entenderem porque do tamanho conflito dentro dessa família. Nós temos um pai com ideologias. Pai quem? Pai da Simone? Pai, no caso, o Rogério, ex-marido da Tatiana, pai da Simone e do Lucas, tá? Nós temos um pai com ideologias de esquerda. Para quem tá chegando, no final nós vamos ter sorteio desse livro maravilhoso, qual estamos aqui apresentando para vocês, hein? Bom, minha gente, então, a ideologia, tanto do Rogério, ex-marido, quanto da Simone, filha, pende para as ideias politicamente, se assim a gente possa separar, de esquerda, posicionamentos esquerdistas. Já a Tatiana foi criada dentro de um ambiente familiar que é bem mais de direita, é bem mais conservador, inclusive.
Mas a Tatiana em si, ela é mais aberta. Ela é às aberta a discussões. estudar, a saber, a conhecer. Mas a gente não pode negar que ela veio, Sim. ela veio desse universo. E mais uma vez nós precisamos ressaltar aqui para vocês. O autor, o Newton Carneiro Primo, não teve intenção alguma de defender quaisquer posicionamentos políticos De ou, forma alguma. ou ideologias. Ele apresenta pra gente as informações. Exato, ele apresenta uma família que sofre um conflito ideológico bastante acentuado, que o Brasil inteiro vivenciou isso naquele período, ainda vivencia, mas eu acho que a situação estava mais violenta naquele período da pandemia, em que misturava, né? Havia um misto de descontentamento de alguns diante da presidência, apreço de outros, e misturava-se tudo também com as questões que agudizavam em relação também ao medo, né? Ao medo, porque acho que todo mundo tinha um certo medo, um certo receio diante da pandemia. Todos nós, eu acho que passamos Sim. por esse medo, esse receio do desconhecido. Certo. Dentro ainda dessa família que dava o conflito maior ali, porque a Tatiana, né, dentro do possível, ela tentava ali acalmar os ânimos, mas a gente não pode deixar de citar os pais da Tatiana, em especial o pai, o Rodrigo, o avô, o conflito entre a neta e o avô em relação à forma de pensar. Então, né? só para vocês entenderem, a Simone, por influências do pai, o ex-marido da Tatiana, tinha ideologicamente, de uma forma inclusive bastante ortodoxa, se assim a gente pode dizer, uma ideologia de esquerda mais ortodoxa, mais radical e muitas que vezes... defendia com unhas e dentes, porque ela não muitas só vezes dizer porque eu gosto, ela trazia autores, referências, né, que realmente faz com que a gente pense em muitas situações. Muitas vezes extremista, tá? Extremista. Vocês vão entender depois. O lado do pai da Tatiana também era um radical roxo de direita, tá? Com ideologias de direita, ideologias conservadoras. Então vocês imaginam que o tempo desta narrativa em que avô e neta vão se encontrar, vai ter ali, ó. Sempre vai ter faísca. Gente. Eu me pegava várias vezes lendo com um pote de pipoca só assim, né? Só curtindo o movimento, um questionando, né? E defendendo a sua forma de pensar. O bacana dos dois é que cada um estudou, né? Cada um estuda e pesquisa e lê. Então, os dois apresentam ali, né? Argumentos, assim, que estão dentro das literaturas. Então, é muito bacana isso que o autor fez conosco, que é fazer com que a gente bebesse também do bocado de conhecimento diante dessas grandes discussões. A gente aprende um bocado ali, Sim, né? Pra mim foi praticamente um convite a conhecer novos autores, que às vezes não estão muito na minha, né, no que eu sempre venho lendo, né, mas já me abri, já marquei alguns nomes para que eu possa conhecer essas obras, porque muitas obras são citadas dentro do texto. Isso é muito legal. Muito importante. Ele dá o caminho, né? O Newton, que é o nosso autor, ele nos dá o caminho para que a gente possa conhecer mais, né? E ter os nossos pontos de vista, né? Não só ficar sabendo daquele trechinho que ele traz. Não, ele indica, o livro é esse, o autor é esse, e a mensagem é essa. Mas por trás dessa mensagem tem muito mais informação. Exato. Bom, Lúcia é a mãe de Tatiana, esposa do Rodrigo, que é o pai de Tatiana, avô extremista de direita. A Lúcia, ela fica, na verdade, tentando apaziguar as coisas, colocar panos quentes para evitar com que a neta discuta tanto com o próprio avô. E que o avô diante também, das ideologias, vezes, né, discuta, né? E que o avô também possa, de certa forma, respeitar o ponto de vista da neta e vice-versa. Então ela fica no meio de campo, colocando panos quentes aqui, colocando panos quentes aqui. Aqui pode, aqui não pode. Exato. Agora é hora de comer, ninguém vai discutir política, né? Então ela tem muitas vezes. Né? O livro traz muitas referências dos pratos. Gente, da culinária, né? De Belém. Da culinária de Belém do Pará. É uma delícia. Eu já fiquei morrendo de vontade de experimentar esses pratos aí. Eu sei que teve, né? David, por exemplo, vocês vão conhecer daqui a pouco.
David, por exemplo... Ai, Natasha quer achar um David na vida dela. Olha lá, hein, Natasha. Você viu que a responsa... Pode ser parte do David. Natasha, você viu que a responsa do David não é tão simples assim, minha amiga. Pois é. Às vezes a gente pensa, né? A gente pinta a imagem de uma pessoa para passar o resto da vida como o amor da vida, idealiza certas coisas, mas todos nós somos seres humanos e temos os nossos defeitos. Então, David vai ter os seus defeitos aí e que, enfim, vocês vão saber depois. Não são baratos, né? Não, mas vale a pena. Mas que eu acho que o amor, ele acaba superando muitas e muitas tempestades nesse caminho. Bom, voltando a falar então, apresentamos o núcleo, apresentamos a Jandira, nossa querida. Agora vamos falar um pouquinho sobre Day. Tatiana, né, gente? Tatiana, que é uma das nossas protagonistas. O que acontece com essa moça maravilhosa? Bom, ela acabou de separar do marido, né? Já tem aí esse período. E justamente calhou que no período da ruptura do casamento, algumas questões de contexto conflituoso diante do posicionamento dos filhos, do comportamento deles, vieram à tona. Completamente. Então, Tatiana fica ali, recebendo os pais que vieram do Pará para Brasília, né? Recebendo, acolhendo, mas ao mesmo tempo não sabendo o que fazer com aquele conflito que ela, em diversos momentos, acabou se vendo muito solitária para resolvê-los. E que, enfim, reação do marido não é aquilo que ela esperava. Então vai ter ali, do ex-marido, né? Então vai ter ali uns conflitos bem grandes com essa família, tá? Bem grandes. Mas Stephanie, são conflitos assim fantasiosos que fogem da nossa realidade? Não. São conflitos que estão pertinho da gente. E que pode ter acontecido inclusive com você que tá aí do outro lado, no seu seio familiar, certo? Então, traz também um alerta familiar para que a gente possa estar percebendo diversas questões nesse ambiente. Muito importante isso tudo. Bom, voltando então, como você sabe que tem posicionamentos ideológicos, o que é interessantíssimo, até vem a questão também, que eu achei interessante, além dos posicionamentos ideológicos, teve aquela teoria da conspiração também que apareceu diante da pandemia e a galera começou a ficar preocupada diante da teoria da conspiração, que era para eliminar algumas pessoas e alguns aspectos aí. Então assim, gente, rola de tudo no campo ideológico, nos dá uma visão plena, mais ou menos, do que se passou na cabeça dos seres humanos neste período tão difícil que foi para nós. Eu tô falando às vezes com um sorriso no canto da boca, porque assim, a gente olhar de fora é uma coisa, né? Agora a gente vivenciar isso, olha, eu acredito que muitas amizades foram desfeitas nessa seara política do período pandêmico. Famílias, eu acredito que tem pessoas entes familiares que não se falam até hoje, porque um era de direita, outro era de esquerda, ninguém se respeitava e dava tumulto dentro daquele seio familiar. Então assim, olha, gente, o parquinho pega fogo mesmo, tá? Bom, vamos apresentar agora a perspectiva do David. Deixa eu só colocar aqui pra galera que livro nós estamos discutindo. Tá. David traz para nós, então, uma visão bem tradicionalista, né? E ao mesmo tempo muito espiritual também, né? Por conta da própria vivência dele, né? Conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo que ele busca nos livros muitas respostas. E o mais bacana é que essas respostas que ele teve, ele compartilha também no momento em que ele já está com a Tatiana, né, começando esse novo relacionamento, se conhecendo. Então, cada um vê um no outro, né, essa questão de abrigo, de poder um auxiliar e ver o que ele acha do ponto de vista. Será que eu não estou sendo tão radical? Né? E aí eles vão, na verdade, dividindo essas aflições aí, né? Então, David também trabalhava no mesmo cenário que a Tatiana. Ambos eram procuradores da República. E tinham em suas mãos, claro, uma responsabilidade imensa. Era só responsabilidade sobre o nosso país, né? Coisa pouca. E tem muitas questões que a gente começa a pensar. Hipocrisia social, fortíssimas, viu, gente? Cara, olha...
hipocrisia social, principalmente o que acontece com o Lucas e com a Simone e a forma como isso é tratado. Hipocrisia social, aquilo de, eu defendo uma bandeira, mas quando acontece comigo, com o perdão da palavra, quando a água bate, né? Aí, minha gente, a perspectiva é outra. Pera lá, é tudo muito lindo, maravilhoso, eu sou da diversidade, eu sou a favor de todos e todas, eu luto pelo diferente, pelas minorias. Mas quando se refere a algo dentro da minha família, a história muda de figura, não é mesmo, minha gente? É hipocrisia social, a gente vê por aqui. Como eu disse a vocês, livro crítico. Bom, David então estava no mesmo local, né, trabalhando, claro, no mesmo ambiente que ela, e eles se conhecem, tem um grupo de amigos que trabalha junto, enfim, e eles já se conheciam, pelo que dá a entender, mas David nunca, assim, tomou quaisquer iniciativas de, sei lá, chamar a Tatiana pra sair ou algo do tipo, porque ela já era casada. E o David traz ali dentro dele, até mesmo na perspectiva religiosa e familiar, ele traz ali muitas questões. Não cobiçar a mulher do outro. Sim, a Natasha já veio. Muitas questões, assim, de valores bastante, como eu posso dizer, bastante prescritos nesse ambiente da espiritualidade, principalmente do cristianismo. Então, ele tinha bastante isso. Então, ele jamais, assim, né? E ele se aproximaria dela. Exato. E ele é aquele tímido, é aquele personagem que os colegas falam, ele é esquisito. Ele não se dá muito bem com o social. Ele é muito inteligente, mas ele não se dá muito bem com as relações sociais. Parece que ele esconde alguma coisa, né? Ele é estranho. Então, era sempre esse o papo sobre o querido David. Querido, que vocês vão conhecer o David, gente. E aí o David tem sua família. David tinha um irmão gêmeo. O nome do irmão gêmeo? Mateus. David tem um irmão gêmeo e quando o irmão gêmeo era criança, de 6 anos de idade, me parece, o pai decide fazer uma pequena viagem com os filhos, mas acaba acontecendo que ele adoece, ele não está bem, ele acaba adoecendo e a mãe fala que vai ficar com ele. E acaba viajando, então, o pai de David, juntamente com o seu irmão gêmeo, Mateus. E dentro disso acontece uma fatalidade, um acidente de carro, e que acaba, né, a vida de Mateus acaba sendo ceifada aí. E a partir disso, não sei até onde eu posso falar, mas a partir disso, o personagem David vai deixar transparecer algumas fragilidades que foram mais acentuadas com a perda desse irmão enquanto criança. Então ele acreditava muitas vezes em certa premonição, por mais que os pais falassem para ele, olha David, o seu irmão não tá mais aqui entre nós. Ele acreditava que conversava com o irmão, dentre outras questões aí. Ele teve essa sensibilidade, aflorou, né? Essa questão dele foi aflorando, né? E enquanto criança não sabia o que era, né? E ele foi buscar nos livros, né? Nos diversos livros que ele tem no apartamento, como eu falei anteriormente, muitas respostas, né? Então ele é uma pessoa também muito inteligente, né? Extremamente intelectual. Então isso a gente percebe desde o início, né? Gente, eu queria ter um escritório como o dele, tá? O escritório na casa dele, no apartamento, gente, é uma big de uma biblioteca. Como o nosso autor descreve, olha, eram tantos títulos que eu queria ficar ali, gente. Eu queria já falar, David... David, deixa eu entrar, deixa eu chegar, deixa eu conhecer seus livros, David. Porque, olha, livros maravilhosos, maravilhosos mesmo. Então, ele vai em busca... Ele encontra, na verdade, no cenário literário, os verdadeiros amigos, que é assim que ele considera, porque exato. Como ele era os mais... amigos estavam pela casa toda, né? Isso. Como ele era mais fechado, mais introspectivo, ele encontrava muito esse consolo, esse afeto, esse acolhimento diante dos livros. Ele morava no mesmo prédio que seus pais. Aí já começam algumas coisas aí que a gente começa a ficar assim.
morar no mesmo prédio dos pais e ter uma ligação ainda tão forte com eles. Eu pensei, no começo eu fiquei assim, vai ver ele, né? Ele assim, é aquele filho apegado, né? Vai ver os pais são aqueles que querem os filhos ali embaixo da asa. Enfim, pensei assim, iludida que sou. Inicialmente, fiquei assim, né? Deve ser isso. Só que algo a mais estava sendo escondido por essa família. Bom, aí nós temos a mãe de David. Como que é o nome da mãe de David? Adelaide, né? Adelaide. Gente do céu, aí Marcos, chega naquele momento, se você estiver aí, meu querido Marcos, qual personagem você mais gostou? Stephanie? Respondendo a sua pergunta, Marcos, eu sou uma pessoa um pouco estranha. Assim. Mas eu gosto muito da estrutura de um bom vilão dentro da história. Porque o vilão, ele é responsável pelos principais conflitos. E os conflitos são necessários para que dê aquele gostinho a mais dentro da história e amarre a gente. Inclusive, esses conflitos é aquilo que faz a gente ficar torcendo pelo casal. Tatiana, David, que a gente fica torcendo. Porque a estrutura, uma personagem vilã bem estruturada faz uma diferença dentro de uma história. Vocês não acham? Então, Adelaide, pra mim, assim... eu acho que se perguntasse assim pra mim, Stephanie, vai rolar o amor em meio ao dissenso. Nós vamos fazer um filme. Que personagem, eu sonhando, né? Não que isso poderia virar um filme, isso não é sonho, mas eu e Stephanie sendo, né, convidada pra representar algum personagem. E perguntassem assim pra mim, Stephanie, qual personagem você queria ser? Eu queria ser Adelaide. Mas, gente, olha... O Marcos falando que sobre eu ser estranha, que ele já se manifestou. Você imaginava que ia gostar da vilã, Marcos? Diga lá. Gente, porque ela é muito bem estruturada. E a dependência do David em relação a essa mãe também tem uma construção bem empenhada. Tem. Cara, tem uma estrutura de construção ali muito bem empenhada. E ela faz todo um drama, né? Na primeira vez que ela conversa com a Tatiana, cria-se aquele cenário escuro, penumbra, daí ela acende cigarro. É o máximo, gente, espera, mas calma, a gente chega lá pra... Não, mas gente, é uma loucura eu pegando o negócio aqui, gente. Né? Chega um momento que ela quer intimidar a Tatiana, e aí ela faz todo um cenário, né, com o cigarro dela, assim. Aquela penumbra. Cara, é muito bacana como ele estruturou essa vilã. Que inclusive faz parte da realidade também de algumas pessoas. Existem pais também que acabam tolhendo, né? Tolhendo os filhos. Não deixando voar, né? Não deixando voar, mas a gente vai entender um pouco dessa perspectiva dessa vilã. Marcos, vocês diriam que essa história poderia ser uma versão de Romeu e Julieta? Não, versão de Romeu e Julieta não, mas assim, um amor impossível inicialmente. Talvez que pela... exigir muito esforço, que assim, se realmente existisse amor, existiria algo. Talvez, querido Marcos, tá travando. Aqui a gente tá com outro aparelho espelhando pra gente. Eu acredito que seja a internet daí. Minha mãe e meu pai estão ao vivo aqui. Eu acredito que seja a internet. Fiquem mais perto aí do modem. Porque aqui, pelo menos, né? A princípio tá o que nós estamos vendo espelhando tá certinho, aparentemente. Digam lá. Bom, então nós temos essa mãe extremamente... Está travando? Tá travando, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Tá tudo certo? Para nós aqui, a princípio, tá ok. Tá ok. Nós temos 2 aparelhos espelhando. Aparentemente tá ok aqui. Vamos lá, Christian, muito boa noite. Não, okay. Katia Pino tá dizendo que às vezes é alguma questão de internet pontual, né? Pode ser. Mas, gente, vamos então voltar pra essa trama maravilhosa. Ai, Jesus, eu tenho que relembrar que vai ter sorteio. Deste livro maravilhoso. No caso, não é esse livro, né? É um outro zeradinho. Exato. Que o autor vai encaminhar pra você. Gente, a carta que ele escreve pra ela, que ele entrega pra ela no parque. Ai, gente, que isso, hein? Eu li 2 vezes aquela carta. Você também deve ter lido, né? Natasha é toda boa. Não, eu li uma vez. Uma vez entendeu, né? Ai, Natasha, não quer dizer que eu não...
Ai, Natasha. Ah, mas é muito lindo a forma como eles vão construindo, né, esse amor. Vão solidificando esse relacionamento. Exato. Respeito mútuo. Mas enfim, calma que eles não estão entendendo nada. Exato. Vamos voltar. A preocupação é já nosso horário. Meu Deus do céu, já voou. Mas vamos lá, rapidamente então. Bom, como já dissemos, Tatiana acabou de separar do marido, acontece um monte de conflito dela em relação aos filhos dela. Por exemplo, a filha dela, como já dissemos, o posicionamento ideológico extremista de esquerda. Ela acaba indo na onda de um coleguinha lá da faculdade dela. E acaba se envolvendo em algo que não deveria, né? Em algo puxadinho. E o que me deixou um pouco assim indignada diante da situação foi um tanto quanto a hipocrisia. Porque simplesmente colocaram panos quentes porque envolvia um casal de procuradores. Envolvia um casal de procuradores. Então abafou-se a história para que não respingasse na imagem desses juristas, né? Então ficou assim uma situação um pouco, né? Enfim. O que a gente encontra? Além de... O quê? Peraí, calma aí, eu tô explicando um negócio. Aí, gente, enfim, ela vai ser acompanhada por psicólogos, a gente não vai entregar tudo aqui pra vocês. Eu tava falando pra Stephanie, eu não queria ser o psicólogo dela. Porque seria uma paciente muito estudada, que tem muito conhecimento. Então, qualquer pergunta, qualquer questão que fosse levantada, ela tinha muitos argumentos, muita persuasão. E ela apresentava o ateísmo, inclusive. Apesar de estar inserida em uma família que a mãe é bastante religiosa, bastante católica, porque já veio isso de berço de seus avós maternos. Aí nós temos o Lucas, gente. O Lucas, que é a criança mais nova, como já dissemos pra vocês, vai acontecer algo com ele. Algo com ele em relação, claro, à questão da sexualidade. Mas assim, muito cedo, né? Assim, 12 anos, a gente, talvez enquanto adulto, não espere que a situação ocorra dessa forma. Tão cedo, né? A gente espera que, como por uma hipotética naturalidade, a gente entenda que a partir de um pouquinho mais de idade, entre seus 15 e 16, que situações sexuais, ou da sexualidade, na verdade, possam aflorar um pouco mais. Mas ele foi... Aos 12 anos, ele apresentou aí algumas questões homoafetivas, né, dentro do ambiente escolar, que nós não vamos entregar toda a situação para vocês vão ter que ler. Uhum. Mas assim... Na verdade, como ele, na verdade, por ser muito fechado e por, às vezes, não darem atenção para ele, por conta do divórcio, o pai preferia a irmã... Né? Enfim, mesmo a mãe tentando se aproximar ele, mais fechado. Ele ficava mais recluso, mesmo a mãe nas diversas tentativas. O pai vai corresponder a isso de uma forma que a mãe, Tatiana, não esperava. Vai ser muito agressivo. Vocês vão precisar ler também para descobrir um pouco mais sobre isso. E Simone, sua irmã, começa a olhar um pouco mais pro irmão. Começa a olhar pro irmão com um pouco mais de empatia. Então vocês imaginem tudo isso acontecendo de uma vez só. E aí vocês pensam assim, bom, mas agora a Simone encontrou sua alma gêmea. Não, Simone não, Tatiana. Oh, meu Deus. Tatiana encontrou sua alma gêmea, mãe dos filhos. Agora ela encontrou David. Ele fez diversas investidas muito, muito, inclusive, respeitosas, sabe? De um refinamento, sabe? De uma sensibilidade muito grande com ela, de um respeito muito grande. E... ela se entregou porque ela pela primeira vez se sentiu, né, de fato, amada, desejada, respeitada por quem ela ama, por quem ela estava se relacionando, e meio que assim, vieram algumas adversidades, como nós dissemos a vocês. David tem algumas fragilidades psicológicas. E não é só, talvez algumas pessoas possam falar, talvez ele tinha certas premonições, talvez... seja um dom, outras pessoas podem dizer que pode ser algo no campo espiritual, né? Vai ter diversas teorias, eu imagino, de vocês diante do David. Mas o fato é que ele vai manifestar uma doença, né? Essa fragilidade, ela vai resultar em uma doença que vai ser, digamos que, como eu posso dizer, o divisor de águas
para que a Simone realmente pense: é isso que você quer? É por ele que você quer lutar? É com ele, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus reveses e das suas falhas e defeitos? É com ele que você quer ficar? E aí, diante desse cenário, nós temos a Adelaide, que é a mãe do David, que ela é extremamente possessiva. Como ela só tem aquele filho, ela apresentou uma carga de possessão muito grande. A gente entende que por um lado era cuidado, ela tinha receio do filho se machucar emocionalmente e piorar essa situação de patologia que ele já apresentava. Mas ela começa a impedir de uma forma muito abrupta o relacionamento desse casal. Muito abrupta. E vai dar muito pano pra manga. E vocês vão ter que ler o livro para saber, porque a gente não vai entregar isso. A gente tá aqui para dar o tira-gosto, o gostinho, a amostrinha para vocês entenderem do que se trata. Dentro do que a gente encontra dentro do livro, né, das temáticas que o autor traz, e como ele mesmo disse na entrevista conosco, e ele reforça aqui na nota do autor, ele não está aqui para colocar o que ele acha. Ele apresenta os fatos para que nós, leitores, a gente possa seguir, ter as nossas conclusões. Então a gente encontra, né, esse cenário da pandemia, essa questão da política que estava acontecendo, as relações de conflitos familiares, os relacionamentos amorosos, né? Questão de religião, fé e espiritualidade, né? Todas essas temáticas a gente encontra dentro aí dos personagens, tá? Questões relacionadas a drogas, o homossexualismo. Homossexualidade. Isso. A ideologia de gênero, gravidez e aborto, ou seja, são temáticas que estão hoje em alta, né? E que esse livro vai ficar ainda por um bom tempo sendo discutido em relação a esses posicionamentos. E dentro dessa questão, eu marquei aqui, na verdade, na página 378, mas ela também se encontra aqui no finalzinho, já um resumo, né, do ponto de vista do que eu acho que é, na verdade, assim, a fala da Tatiana muito coerente, porque a Tatiana é uma personagem que ela fortíssima, forte, né, e que ela tenta, na verdade, antes de se posicionar, tentar entender os lados, né. E aí eu vou pedir para a Stephanie, que é minha voz, ler pra gente aqui esse trecho aqui dentro de um diálogo que estão falando, independente do tema que é, dessas temáticas que eu falei. Olha a posição da Tatiana em relação a isso, o que eu acho que é muito elegante, né? Muito elegante. Gostei. Aí. Pensamos diferente sob muitos aspectos e, apesar disso, conseguimos manter nossa amizade. Acho que discordar não deve acarretar violência, censura ou cancelamento. Como podemos admitir a diversidade recusando a pluralidade de ideias? Divergências deveriam enriquecer e não gerar melindre ou ódio. As maiores descobertas são justamente as que vêm da convergência sobre ideias diferentes. Nunca seremos iguais uns aos outros. Jamais pensaremos da mesma maneira. E essa diferença é o que nos enriquece. Acho que o valor não está no ponto de vista em si. Este muda, é superado. O valor está nas pessoas, no diálogo, na nossa capacidade de evoluir. Não há como a humanidade se beneficiar com uma única forma de pensar. A tensão entre pontos diferentes sempre foi essencial para a evolução, para o progresso. Ora, não é acabando com o dissenso que encontraremos a paz, mas, ao contrário, elevando o debate. E isso só será alcançado se a palavra for assegurada a todos. É como vejo este assunto. Exato. Na verdade, é como a gente tem que ver todos os assuntos, né? Porque a gente precisa construir, né, esse caminho
do que a gente pode dizer que seria o mais correto para que agrade a todos. A gente nunca vai agradar a todos, mas a gente tem que tentar pensar na maioria e não na minoria, né? Então, em cima dos diálogos que a gente percebe, a gente vê que eles são, assim, na verdade, super estruturados no seguinte: por mais que a temática estejam falando, às vezes, de um determinado assunto, o diálogo entre as personagens também aborda outros assuntos, né? Eles estão muito, assim, acima. A gente nunca vê o diálogo caindo, a gente sempre vê o diálogo subindo em relação às respostas. Um deu uma resposta, o outro vem e melhora essa resposta. Então, assim, é muito, muito interessante. Demais. A gente aprende muito com as discussões entre as personagens. É um aprendizado, assim, fantástico. E indicamos o livro para quem está aberto a conhecer o ponto de vista do outro lado, do lado como espectadores. Conhecer não o ponto de vista, mas os diversos pontos de vista em relação à crença, em relação a ideologias, em relação àquilo que as pessoas acreditam como correto para seguir. Então tem perspectivas de direita, perspectivas de esquerda, trazidas aí por cada personagem, e basta você fazer as suas análises diante do que é apresentado. Não é nada tendencioso, não tá aqui dizendo pra você. Exato. E o que eu mais gostei foi da sensibilidade do autor de trazer a voz feminina, que é da Tatiana, essa perspectiva. Eu até queria saber, Newton, você bebeu de quais fontes para criar a Tatiana? Lá na nossa entrevista ele disse quem que foi a grande referência. Ele deu a ideia? Ele deu a esposa, né? Óbvio. É verdade, é verdade. Ele falou que a personagem feminina foi inspirada na Roberta. É Roberta, a esposa dele? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, isso mesmo. É uma pessoa justa, é uma pessoa, sabe, que por mais que receba informações ali no gabinete da Tatiana, que chegou a um determinado caso, ela não deixou que entrasse em cima. Ela falou: não, põe aí, numera conforme todos os outros, que eu vou chegar nele, não é? Muito justa mesmo. De questões éticas, inclusive, né? Chegou ali a bomba pra estourar e falava sobre, né? Determinado político. Falava sobre um determinado político. Não vamos aqui abrir, que vocês têm que ler. Você tem que ler. Mas era sobre um determinado político que estava com bastante voga naquele momento. E ela fala: não, ele vai entrar na fila, ele vai esperar, o processo dele vai esperar como todos os outros. Então, assim, é um senso de justiça também. Exato. Muito bacana. Exato. Diante disso. E também questões que ele levanta sobre, que nós comentamos já uma vez no Dedinho de Prosa, sobre a questão da gente, dos profissionais, daquelas pessoas que às vezes a gente não dá atenção para eles no serviço, que é o rapaz do estacionamento. Os invisíveis, que não é porque estão num cargo acima que não vão deixar de olhar para os outros, né? E eles tratam muito disso também, né? Tanto o David quanto a Tatiana, né? O casal, falam muito sobre isso. Por que tanta gente que quando chega, por exemplo, né, um cargo de juiz, de procurador, por que essas pessoas tratam os outros com tanta arrogância? Eles vêm trabalhando essa questão. Inclusive a Tatiana tinha emprestado dinheiro pro moço do estacionamento, e ele dizendo: dona Tatiana, quando sair o pagamento eu vou pagar a senhora. Então, assim, eles tinham uma simplicidade no ver o outro, e que eu percebi que aquilo já estava dentro da Tatiana, mas que quando ela conheceu o David, parece que a melhor parte dela foi se destacando, aquilo foi aflorando muito mais. Eu acho que o que ela tinha, mas não conseguia às vezes com o ex-marido, com o David ela conseguiu pôr para fora, e de forma que ela sempre quis, e às vezes não era tolhida. Como é que a gente fala quando sim, tolhida, sim. Enfim, mas assim, olha, é uma leitura que a gente recomenda, que vocês, como a Stephanie falou, estejam abertos, né, a olhar os dois lados, porque em todas essas temáticas que eu comentei ainda há pouco, a gente vai ter os dois lados, de quem é a favor, de quem é contra, né? Na verdade, assim, essa miscelânea de pensamentos, que é uma família, né? E todos eles, muitas vezes, com os principais, não briguentos ali, mas os que criam com maior, né, profundidade de conflito, que é o avô e a neta, né, a Simone e o avô Rodrigo.
eles usam de uma profundidade até teórica, né? Um defendendo a esquerda, outro defendendo a direita, com posicionamento assim, profundo, com citações, a gente fica ali bebendo daquela discussão, né, Natasha? Exato. Gente, e também muitas vezes eu, por exemplo, não sou mãe, Natasha também não é, nós temos sobrinhos, né? Então a gente, apesar de não sermos mães, temos aquele instinto materno. Então o coração de Tatiana também sofre em muitos períodos ali. E a gente fica ali com o nosso, né, amarradinho ali naquela situação. E como eu disse, é um livro que me levou a refletir, é um livro que me levou a me emocionar muito. Sim, a gente ri, a gente chora, né? É um livro que, assim, faz com que a gente veja o mundo com outros olhos. E que a gente também saiba que apesar de pequenos posicionamentos que a gente possa ter, né, que eu sou aquela esperançosa, Natasha, que ainda acredita que o verde e amarelo, ele pode ficar melhor, sabe? Então, basta cada um ter a vontade de fazer melhor, né? De fazer o diferente, de olhar para o outro de uma forma mais humana. Eu acredito que tentar se colocar no lugar do outro, amiga. Tudo isso. Olha o povo aqui falando, a Natasha falando do sorteio, o povo aqui. Vocês querem livro, minha gente? Como é que nós vamos fazer? É o seguinte, a gente já vai dizer a foto do print. Natasha já tá aqui. E tem que fazer o print e mandar lá. Natasha, calma, vamos explicar o que funciona. Calma, nem todo mundo tá acostumado com sorteio de livro. Então vamos lá, é que a Natasha já tá achando, todo mundo sabe como é que é o sorteio. Então é o seguinte, quando a gente falar valendo, que ainda não é valendo, hein, gente? Quando a gente falar valendo, a gente vai encerrar a nossa live, né? Vamos nos despedir. Assim que a live for concluída, hein? Não vale mandar agora. Se você fizer o print de nós aqui nos despedindo, no Prosa Verso e Vinho, a primeira pessoa que enviar esse print para o querido autor, Newton Carneiro Primo, então vamos colocar aqui o arroba dele, Natasha. Arroba dele Primo Newton. Primo Newton, né? Isso. Primo. Tem que mandar pra ele lá, ele quem vai receber. É isso mesmo? Confirme pra mim, por favor. Primo Newton, né? Tudo junto. Primo Newton. É o arroba dele. É o arroba dele. Tá? A primeira pessoa que enviar o print para ele, assim que nós finalizarmos a live, não adianta mandar agora, eu já falei. A primeira pessoa que enviar o print para ele vai receber o livro dele em casa. É isso aí. Daqui a pouco já tá valendo esse sorteio. Quem quer livro, gente? Obra extremamente robusta, deliciosa de ler. E assim, né? Prosa Verso e Vinho não vai mentir pra vocês. Ai, Natasha, eu fiquei com carinho. Um carinho tão forte com esse livro, de verdade, porque essas perspectivas, elas são necessárias, são discussões necessárias e que levam a gente até a valorizar talvez algumas questões já tão esquecidas, sabe? Valores no seio familiar. É importante, meu povo. Então é isso. Ai. Bom, precisamos aqui agradecer o Newton Carneiro Primo, que nos mandou o livro dele, né? Confiou pra nós esse trabalho maravilhoso, né, Natasha? Sim. Como eu disse, rodei hoje com o livro dele, toda me achando aqui. Gente. De onde é esse escritor? É brasileiro! Todo mundo, nossa, deixa eu ver, deixa eu conhecer. Né? Então, sim, escritor brasileiríssimo. E que tá aprontando, com certeza, já deve ter novos projetos aí. Ele falou pra nós, no final do ano, que ele já tinha 4 livros aí engatilhados. Olha aí. E disse que poderia ter um outro em relação a Simone, porque sim, ele disse que deixou brecha e deixa brecha para que a gente possa acompanhar, já que Simone está aí. E, se eu não me engano, termina o livro com 18 anos. Então tem uma vida pela frente, né? Simone é gente boa também, gente. Apesar do extremismo em alguns pontos, Simone é gente boa. É isso aí. Olha ele dizendo, obrigado, vocês são fantásticas, parabéns pelo trabalho. Nossa, nós que agradecemos pela confiança. É uma honra aqui pra nós, da gente estar apresentando esse livro tão bem estruturado. É nítido que você teve uma entrega muito grande diante de todo esse trabalho.
que você elaborou aqui pra nós. E a gente só fica, eu pelo menos, acho que a Tati também fica, com o coraçãozinho todo orgulhoso, porque é escritor verde e amarelo, sabe? São cenários aqui do nosso Brasilzão, sabe? É a nossa cultura sendo aí propagada. Eu sinto isso, Natasha. Você sente também? Eu também. Aquele quentinho, aquele orgulho, assim, de falar, puxa, é um autor brasileiro, gente. Sim, nós temos muita gente boa, né? E o Newton tá aí nesse hall. Com certeza, tem muito a oferecer. Vamos conhecer mais as obras dele, né? Com certeza. Então é isso. Então, minha gente, agora é a hora. Vamos à foto print. Vamos lá, gente. Espera aí, olha aqui pra gente. A gente vai fazer aquela cara de... Ó lá. Hora do print para o sorteio. É isso aí. É isso aí, minha gente. Printem. Assim que encerrarmos a live, E encaminha a lá. primeira pessoa que encaminhar vai ser a dona de um livro desse aqui, que é uma grande obra, um grande tesouro da literatura. Deixa eu falar. Para você que é autor e tem dificuldade em diálogos, dá uma lida nesse livro, que eu tenho certeza que isso vai se esclarecer muito bem na estruturação de diálogos. Foi muito bem trabalhada. Ó! Beijo grande a todos vocês. Carinho muito especial a todos. Tchau, tchau, minha gente.